E sensores capazes de detectar até movimentos microscópicos compõem apenas a primeira linha de defesa. Para além dessas barreiras, há patrulhas constantes de guardas armados e torres de vigilância estrategicamente posicionadas. Mas não é só o que está fora que impressiona. Dentro da prisão, o controle é ainda mais opressivo. Os corredores são monitorados por câmeras 360 graus, conectadas a um sistema central que analisa cada passo dos detentos. Acho que todo mundo sabe que o Brasil tem um problema muito sério quando o assunto é segurança pública, né? E você vendo a situação do Brasil, você percebe que é um país assim que dificilmente vai ter uma mudança quando o assunto é segurança pública. Muitos roubos, muitos homicídios, entre vários outros problemas. Porém, não vai ser arrumado porque não é de interesse do nosso governo, né? E um país que era bem parecido com o Brasil nesses aspectos é o país de El Salvador. Eu acredito que era igual ou já foi até pior que o Brasil, né? Quando o assunto era segurança pública. Mas quando o presidente atual de El Salvador, Nayib Bukele, assumiu a presidência de El Salvador, tudo mudou. Teve a construção da famosa prisão, né, conhecida como Secote, o Centro de Confinamento de Terrorismo. Essa prisão, a Secote, ela virou basicamente meio que referência, né, quando o assunto é instrumentos para a segurança pública. Eu sei que lá estão os piores dos piores. Muita gente fala que é melhor morrer do que ir para Secote. Então a gente vai estar falando sobre isso hoje, tá? Lembrando que o vídeo que eu utilizar aqui, o link estará na descrição como forma de créditos. Aqui, como eu reajo aos vídeos, eu acabo pausando toda hora. Então, caso vocês queiram assistir esse vídeo sem pausas, é só clicar no link que estará aí embaixo. Vambora! Milhares de pessoas vivem empilhadas em corredores estreitos, cercadas por muros altíssimos e vigilância constante. Esse lugar existe e é conhecido como a prisão mais brutal de El Salvador, o centro de confinamento. Mas como chegamos aqui? Por décadas, El Salvador enfrentou uma crise de violência que parecia impossível de controlar. Com facções espalhando medo pelas ruas, a resposta foi uma medida drástica, uma mega prisão projetada para ser impenetrável. A promessa era simples: trazer segurança ao país. Mas o que acontece dentro dessas paredes é algo que poucos conseguem imaginar. Hoje vamos explorar os bastidores dessa prisão colossal e descobrir por que ela tem chamado a atenção do mundo. Vamos entender como ela foi construída, como funciona a vida dos detentos e por que muitos consideram que viver lá é pior do que morrer. Prepare-se para mergulhar em uma realidade que mistura disciplina extrema, condições inimagináveis e um sistema que levanta mais perguntas do que respostas. Este é um relato que você não pode perder. Descubra conosco a verdade por trás dessas muralhas. Cara, você percebe, né, que quando um governo, quando um presidente quer mudar as coisas, ele chega e muda. Não precisa fazer parecer que as coisas são difíceis, né, igual é no Brasil. Assim, quando uma coisa é prioridade, quando uma coisa realmente é problema, e uma pessoa assim que quer realmente mudar, assume o cargo, pode ter certeza que vai mudar, pô. Porque igual eu tava falando no começo do vídeo, El Salvador era igual, se não pior que o Brasil, né? E o Brasil a gente tá vendo assim que tá tomando rumos que não vai demorar muito virar uma El Salvador, né? E é facções espalhadas para tudo que é lugar, impunidade. E a impunidade, o fato de ter impunidade no Brasil, né, é o que leva a criminalidade a aumentar cada dia mais, né? Que o povo vai lá, comete um crime, passa 2, 3 anos e já tá solto de novo. Então, assim, quando o presidente quer mudar, ele muda, pô. Não tem essa de discursinho bonito, não, pô. Um lugar onde cada detalhe foi pensado para eliminar qualquer possibilidade de resistência. Essa é a mega prisão de El Salvador. Um complexo tão imponente que parece saído de um filme de ficção científica. Localizada em uma área isolada, cercada por quilômetros de vegetação e vigilância constante, ela se tornou o maior símbolo do governo na luta contra as organizações criminosas. Com capacidade para abrigar 40 mil pessoas, cada bloco dessa prisão funciona como uma fortaleza autossuficiente. Muros gigantescos de concreto armado com 11 metros de altura se erguem ao redor, vigiados por torres estratégicas e drones que circulam incessantemente. Lá dentro, o controle é absoluto. Desde os movimentos monitorados por câmeras de alta precisão, até corredores projetados para impedir qualquer tipo de interação em grupo. Mas o que realmente Coloca uma dessa em cada estado do Brasil. Vocês vão ver se a criminalidade não vai diminuir, mas não adianta só construir prisão, não. Tem que mudar as leis, porque o cara aí preso hoje por cometer um crime bárbaro e daqui 5 anos ele tá solto, não adianta ter uma prisão desse porte. A atenção são os números. Em celas originalmente projetadas para 40 pessoas, muitas vezes, chegam a ser confinados 100 indivíduos. Espaço? Nenhum. Privacidade? Inexistente. O objetivo é claro: quebrar qualquer vestígio de organização ou força coletiva. E apesar da fachada tecnológica, os métodos por trás desse sistema têm gerado polêmica. Enquanto o governo celebra a mega prisão como uma solução definitiva para a violência, há perguntas que ainda precisam ser respondidas. Como vivem essas pessoas? E o que acontece por trás das portas de aço que raramente se abrem? No entanto, tudo isso é apenas a ponta do iceberg. Porque o que realmente transforma essa prisão em um local tão temido é o sistema que opera lá dentro. Um sistema que não apenas controla, mas redefine a própria ideia de liberdade e sobrevivência. Parte 2. Prisão que transforma pessoas em números.
Enquanto a estrutura impressiona, o verdadeiro diferencial dessa prisão está no sistema rigorosamente controlado que dita cada segundo da vida dos detentos. Aqui, não há nomes, histórias ou individualidade, apenas números. Cada prisioneiro é identificado por um código e submetido a uma rotina onde até respirar parece monitorado. Os dias começam e terminam em um ritmo implacável. Os detentos são retirados das celas em fileiras perfeitamente alinhadas, com a cabeça baixa, mãos algemadas nas costas e pés arrastando pelo chão. Nenhuma palavra é permitida. Um desvio mínimo no comportamento pode levar a punições severas, como isolamento total ou restrição alimentar. Cara, agora eu fiquei curioso, porque assim, não é só a prisão em si, mas você vê que a dinâmica dentro dessa prisão é tudo muito regrado, sabe? Como que faz para um número de criminosos tão grande, 40 mil pessoas, pô? Como que você mantém 40 mil pessoas na linha, sabe? O que é feito lá dentro para manter 40 mil pessoas na linha? Porque se fosse no Brasil, né, com as leis que a gente tem hoje em dia, mas se tivesse uma cadeia desse porte, pode ter certeza que uma hora ou outra acabaria tendo uma rebelião, por exemplo, porque o povo não ia respeitar a risca assim. Então, assim, espero que ele fale nesse vídeo, né, o que aconteceu para os criminosos, né, porque ele pode ter certeza que só tem os piores dos piores, o que fizeram para que esses criminosos andassem na linha, né, porque você percebe que é uma cadeia muito organizada, velho. Ao contrário de muitas prisões no mundo, não há espaço para lazer ou momentos de reflexão. Não existe biblioteca, programas educacionais ou reabilitação. A sobrevivência aqui se resume a seguir ordens. Os guardas, equipados com armas letais e protegidos por equipamentos de última geração, não hesitam em demonstrar quem está no controle. Mas o que mais assusta não é a força, e sim a frieza do sistema. As câmeras espalhadas por todos os ângulos capturam cada movimento, enquanto sistemas de inteligência artificial analisam o comportamento dos detentos, tentando prever e prevenir possíveis revoltas. As luzes brancas intensas nas celas ficam acesas 24 horas por dia, eliminando qualquer noção de tempo ou privacidade. E é nesse ambiente extremo que surge uma pergunta inevitável. Esse vídeo vai ficar meio longo, tá? Mas isso aqui é interessante a gente comentar. Normalmente, dentro dessa prisão, cada criminoso que você vê que tem o corpo coberto por tatuagem faz parte ou fazia parte de alguma facção criminosa, tá? Então, assim, todo mundo que você tá vendo aí, basicamente, que tá com o corpo fechado de tatuagem, que é muita gente, faz parte de alguma facção criminosa. Doideira. O que acontece com a mente gente. de alguém submetido a um sistema tão desumanizante? Relatos anônimos sugerem que muitos detentos perdem a noção de realidade em poucas semanas. Outros dizem que o silêncio constante e a ausência de estímulos são mais brutais do que qualquer violência física. Enquanto o governo exibe essa prisão como uma vitória, outros enxergam um campo de confinamento psicológico que testa os limites da sanidade humana. Mas isso é só o começo, porque a verdadeira história se esconde nas experiências de quem já passou por lá e nas estratégias que mantêm o caos do lado de fora. E se você acha que já viu tudo, prepare-se. A próxima parte vai revelar o lado mais sombrio desse lugar. Os métodos usados para garantir que ninguém, absolutamente ninguém, escape desse sistema impenetrável. Parte 3. Prisão que ninguém escapa. Se existe uma palavra para definir a prisão de El Salvador, essa palavra é controle. Cada detalhe foi planejado para garantir que ninguém consiga fugir e que qualquer tentativa seja esmagada. Estranhamente organizado, olhem isso aqui. Cada detalhe foi planejado para garantir Olhem isso, velho, é um padrão, velho. que ninguém consiga fugir e que qualquer tentativa seja esmagada antes de começar. Os portões de entrada, por Eles literalmente aqui cortaram mal pela raiz, né? Que o Brasil deveria ter feito há muito tempo, porque tá dando muito espaço para criminalidade e todo mundo sabe que com o passar do tempo tá ficando cada dia mais difícil conter a criminalidade no Brasil, velho. A polícia tá perdendo o respeito. Então, se não tiver uma coisa assim, desse porte ou pior no Brasil, a gente tá ferrado. Na verdade é que a gente tá ferrado. Igual, esse vídeo aqui tá falando muito sobre o que acontece lá dentro, mas eu basicamente não tenho dó nenhuma, velho, porque ali pode ter certeza que só tem gente ruim, não tem um cidadão de bem ali. mais parecidos com uma fortaleza de guerra. Camadas de concreto reforçado, portões de aço com tecnologia de reconhecimento biométrico e sensores capazes de detectar até movimentos microscópicos compõem apenas a primeira linha de defesa. Para além dessas barreiras, há patrulhas constantes de guardas armados e torres de vigilância estrategicamente posicionadas. Mas não é só o que está fora que impressiona. Dentro da prisão, o controle é ainda mais opressivo. Os corredores são monitorados por câmeras 360 graus, conectadas a um sistema central que analisa cada passo dos detentos. Qualquer comportamento suspeito dispara um alerta imediato para a central de segurança, acionando uma resposta em segundos. E se você acha que é possível esconder algo em meio ao caos, pense novamente. As celas são projetadas para impedir qualquer tentativa de comunicação ou planejamento entre os detentos. As paredes são lisas, sem frestas ou buracos. Os guardas realizam revistas frequentes, vasculhando até os mínimos detalhes.
Eu estava comentando sobre isso um tempo atrás com um amigo. Imagina como que não é a cabeça de um cara que ficou preso muito tempo, velho. Eu não sei como que no Brasil tem gente que é preso, cumpre a pena dele, né, acaba de sair, vai lá e comete crime de novo. Porque vamos pegar aí uma pessoa que está presa há 15 anos, em 2010, vamos falar assim. Velho, essa pessoa vai sair hoje em dia, tá tudo mudado. As tecnologias tá tudo diferente. Muitas das vezes a casa que ele morou já nem tá lá mais. Então, assim, ele sai literalmente sendo uma pessoa que tem que conhecer o mundo de novo, sabe? Muitas coisas que existia na época que ele foi preso não existe hoje em dia, velho. A cabeça de uma pessoa que ficou preso por muito tempo e que sai da cadeia deve ser uma bagunça, velho. Vamos pegar como exemplo o Fernandinho Beiramar, que tá preso há muito tempo. Eu acho que o Fernandinho Beiramar foi preso em 1900 e bolinha. Imagina esse cara saindo da cadeia hoje em dia. Imagina como que é a percepção de mundo de uma pessoa que acaba de sair da cadeia. É uma coisa muito doida, velho. Vamos Dormir seguir. e um uniforme são inspecionadas regularmente. Outro detalhe chocante são os chamados corredores da morte psicológica. Trata-se de áreas de isolamento extremo, onde os detentos ficam completamente sozinhos, sem acesso à luz natural ou qualquer estímulo. Não há sons além dos passos dos guardas e do eco de suas próprias respirações. Estudos psicológicos sugerem que esse tipo de confinamento pode levar à perda da sanidade em poucas semanas. E é exatamente isso que o sistema parece querer. Mas o que realmente faz desta prisão uma fortaleza inquebrável é a tecnologia avançada. Desde drones que sobrevoam a área a scanners corporais que detectam qualquer objeto escondido, tudo aqui é pensado para antecipar o inimaginável. Há relatos de que até conversas em tons baixos são captadas por microfones ocultos nos corredores. Ainda assim, o mais impressionante é a presença de um esquadrão de elite treinado especificamente para lidar com emergências dentro da prisão. Esses agentes, conhecidos como os implacáveis, são acionados apenas em casos extremos, como tentativas de motins ou planos de fuga. E vocês percebem que lá eles trabalham muito o lado mental, né? Até o nome do esquadrão é uma coisa assim meio que amedrontadora, né? Os implacáveis. Então, assim, o prisioneiro que tá lá, para ele pensar em fugir, o cara tem que pensar muitas vezes, tá? Porque, assim, essa prisão não parece ser uma prisão que você vai sair fugindo, né? Vai sair correndo pelo pátio e o policial vai ir atrás de você para tentar te pegar, não. Essa prisão parece que se você tentar fugir, você vai acabar indo pro andar de cima ou pro andar de baixo, se é que vocês me entendem. Equipados com armas não letais e táticas de contenção, eles agem com precisão cirúrgica, desarmando qualquer situação antes que ela possa crescer. Com tanta vigilância e controle, seria fácil acreditar que ninguém jamais conseguiu escapar desse lugar. Mas o que acontece quando o controle absoluto encontra mentes desesperadas e criativas? Em breve você vai conhecer as histórias mais inacreditáveis e as consequências brutais de quem ousou desafiar o sistema. Parte 4. Tentativas de fuga da prisão. Por mais que a prisão de El Salvador seja uma fortaleza impenetrável, não faltam histórias de detentos que desafiaram todas as probabilidades em tentativas desesperadas de retomar o controle de suas vidas. Mas, se o desespero é a força motriz desses atos, as consequências são igualmente brutais. Uma das histórias mais marcantes aconteceu pouco depois da inauguração do centro. Um pequeno grupo de prisioneiros, movidos pelo desespero, tentou organizar uma fuga audaciosa. Aproveitando um raro momento de distração durante o transporte interno, eles subiram em um veículo de carga e tentaram passar pelas imensas paredes do pátio externo. Mas o que parecia ser o início de uma possível liberdade acabou em tragédia. O sistema de segurança foi acionado em questão de segundos. Guardas armados fecharam todos os acessos e os drones começaram a sobrevoar o local, rastreando os movimentos dos fugitivos. O resultado? Uma captura rápida e uma transferência imediata para os corredores do silêncio, onde eles ficaram semanas isolados sem nenhum contato humano. Outra história que circula. Basicamente é uma prisão que não é só uma prisão física, né? É uma prisão mental também, porque imagina, velho, você ficar ali numa sala pequena, né? Sem luz do sol, basicamente só comendo e só com o som da sua respiração. Isso deve deixar qualquer pessoa doida, né, velho? Além da prisão física que eles colocam, né? Que eles te colocam, eles acabam te colocando numa prisão mental também. Eu acho que isso justifica o porquê da ordem que eles conseguem manter lá dentro, né? Porque eu fiquei impressionado, cara. Você vê tanta gente assim, tanto criminoso ruim, que já fez de tudo que é coisa ruim com as pessoas, eles mantêm essa ordem, eles conseguiram manter esse padrão, né, de pessoas organizadas desse jeito. Entre os guardas e funcionários do presídio envolve uma rebelião organizada dentro de uma das alas mais populosas. Liderados por um detento conhecido apenas como El Fantasma, o grupo tentou tomar o controle de um bloco inteiro, utilizando códigos em tatuagens para coordenar os movimentos. Por algumas horas, parecia que eles haviam encontrado uma brecha no sistema. Mas o que eles não sabiam era que a prisão estava equipada com sensores térmicos avançados. Mesmo no meio do caos, o esquadrão de elite foi capaz de localizar cada participante da rebelião. Em questão de minutos, a ala foi retomada. O preço pago pelos envolvidos?
Além das punições físicas e psicológicas, muitos foram transferidos para celas ainda mais restritivas, onde o único som que ouviam era o eco de seus próprios pensamentos. E não é só dentro das celas que o desespero se manifesta. Há relatos de prisioneiros que tentam enviar mensagens secretas para o mundo exterior, escondendo bilhetes nos poucos pertences que têm, ou tentando se comunicar por meio de... Também, vocês estão entendendo que não dá pra ter dó desse povo, porque os caras já tá ferrado, velho. É uma das piores prisões do mundo, né? E mesmo assim os caras tentam fugir, os caras tentam ficar comunicando com o mundo exterior, sabendo que eles vão sofrer a consequência daquilo. É aquele senso de mudar, de mudança, sabe? Porque mesmo o cara ferrado, o cara continua errando, velho. sinais visuais com visitantes. Mas o controle absoluto da prisão transforma qualquer tentativa dessas em um jogo perigoso, com consequências que os detentos raramente estão preparados para enfrentar. Essas histórias revelam algo ainda mais sombrio. Em um lugar onde a liberdade é apenas uma lembrança distante, a mente humana pode se tornar sua maior aliada, ou sua pior inimiga. Mas o que acontece quando nem mesmo a esperança sobrevive? No próximo bloco, você verá como as condições extremas dessa prisão desafiam os limites da resistência humana. Esse isolamento forçado não só quebra o corpo, mas também a mente. Relatos de ex-detentos sugerem que, após semanas nesses corredores, muitos começam a perder a noção de realidade, com alguns até desenvolvendo alucinações. Para os guardas, é um método eficaz de controle. Para os prisioneiros, é um caminho direto para o abismo psicológico. Mas as dificuldades não param aí. Em um lugar onde a superlotação já é um problema constante, a falta de recursos básicos é um fardo diário. Os relatos de... Não sei pra vocês, tá? Mas pra essas imagens que eu tô vendo aqui, cabe muita gente lá dentro ainda, velho. Tem essa de superlotação não, pô. Vocês querem espaço, vocês não cometem crime, pô. Vocês querem ficar em hotel 5 estrelas com espaço e tudo, vocês não cometem crime, né? Ali tem muito espaço, cabe mais 40 mil ali. Racionamento de alimentos e água são frequentes. Cada detento recebe porções mínimas que mal sustentam suas necessidades diárias. E as condições insalubres de higiene contribuem para a proliferação. Já aqui no Brasil é o contrário, pô. O cara entra magrelo, porque é aquele padrão, né, de criminoso. Aqueles caras desnutridos, 60 quilos pra baixo. O cara entra magrelo e sai da prisão gordo, velho. Os caras saem parecendo um leitão, os caras saem gordo. E isso tudo mantido com dinheiro público, né, com verba pública. De doenças. Para muitos, ficar doente significa enfrentar longos períodos sem atendimento médico adequado, tornando até uma simples febre um risco de vida. Um ex-funcionário da prisão, que preferiu permanecer anônimo, revelou que a administração não se preocupa com a recuperação ou reabilitação dos internos. Segundo ele, o objetivo é simples: garantir que eles nunca tenham força suficiente para desafiar o sistema ou retomar as atividades criminosas. A lógica é que se eles não podem lutar, não podem liderar, afirmou o ex-funcionário. Os prisioneiros mais jovens, muitos deles envolvidos com grupos criminosos desde a adolescência, enfrentam ainda outro desafio brutal: a convivência com gangues rivais. Apesar das tentativas de separar facções dentro da prisão, a mistura proposital em algumas alas serve como uma estratégia para minar alianças e provocar conflitos internos. Essa política mantém os prisioneiros em um constante estado de alerta, sem confiança, nem entre aqueles que compartilham a mesma cela. Esse vídeo ficou excelente, velho. Excelente. Eu não acabei de ver ele aqui, mas dependendo do engajamento que esse vídeo tiver, eu trago a parte 2 aqui pra vocês, tá? Lembrando que o link do vídeo original estará aí na descrição como forma de créditos. E você percebe que quando um país, quando tem um líder que quer mudar o país, ele consegue, velho. A Cicote é um exemplo claro disso, velho. É só gente ruim que tá preso ali dentro. E não tem essa de fuga, não tem essa de regalia, não tem essa de banho de sol. O cara cometeu crime, ele vai ficar preso. Se ele tentar fugir, ele vai se ferrar lá dentro, tá? Então, assim, é uma prisão que quando parece que não pode piorar, piora mais ainda pra quem é vagabundo. Desculpa a expressão, tá? Eu não costumo falar essas palavras aqui no vídeo, mas só que a realidade do Brasil chega a dar uma raiva imensa, tá? Que quem não fica inconformado com a situação atual do Brasil com relação à segurança pública, provavelmente deve ter dinheiro e morar dentro de condomínio fechado, velho. Porque a insegurança tá muito grande. Hoje em dia, até pra quem tem dinheiro, tá ficando perigoso, tá? Porque em São Paulo, por exemplo, o nego estoura o vidro do carro pra roubar o seu celular. E isso no país certo, no país direito, jamais aconteceria. E se acontecesse por conta de um telefone, pode ter certeza que o cara ia ficar preso uns 5 anos, tá? E não tem essa de sair por bom comportamento, não. O cara ia cumprir a pena completa, né? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, que eu solto vídeo todos os dias. Valeu, até a próxima. Tamo junto. Fui.